nós temos a doutrina da propiciação. Propiciar é aplacar a ira de alguém que tinha motivo suficiente para ficar irado contra outra pessoa. A quem foi pago o resgate? Se nós falarmos que Deus pagou, morreu ele mesmo, entregou para ele mesmo, o unicismo vai criar um Deus caprichoso. Ele mesmo está irado, ele mesmo paga o resgate. Mas a Bíblia diz que Cristo pagou ao Pai. Cristo pagou o resgate ao Pai. A doutrina da propiciação é muito importante. Então, queridos ouvintes, nós precisamos da doutrina da Trindade para explicar esses pontos. Então, gostaria que nessa última participação dele, ele explicasse sobre a propiciação, ele explicasse, e não vai dizer que foi pago a lei, porque a lei vai virar uma pessoa. O pai e o filho não são pessoas distintas, mas a lei virou uma pessoa distinta agora. Isso não vai colar. Os ouvintes são inteligentes e não vão aceitar essa explicação. A quem Jesus fez o sacrifício? Tito 2, 13 e 14, e aí talvez ele pode apelar para os originais, pelo menos para o grego, mas diz assim, na minha tradução, em qualquer outra tradução, diz assim, ó, estamos aguardando a bendita esperança e o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo seu zeloso e consagrado às boas obras. Ele entregou a si mesmo para nos redimir. Deus, o grande Deus, pastor Átila Ribeiro, o senhor precisa entender isso de uma vez por todas. O grande Deus e Salvador Jesus Cristo se entregou a si mesmo para nos redimir e para purificar para si. Por isso que Efésios capítulo 5 diz que ele vai apresentar a igreja a si próprio, para si mesmo. Essa terminologia, essa expressão, entregou a si mesmo, vai se apresentar a si mesmo. Deus seria, então, vai apresentar a igreja para ele mesmo, vai entregar a si mesmo, fazer sacrifício. Na cruz tínhamos ali o cordeiro, e não esqueça que Jesus exerceu o papel de cordeiro, sacerdote, que para você fazer uma oferta aos moldes do judaísmo tinha que ter um altar, a cruz era esse altar, tinha que ter lá uma oferta, um cordeiro, tinha que ter o sacerdote, e Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote. Olha quantos papéis Jesus desempenha. E, acima de tudo, também, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. Deus recebendo, o grande Deus se entregou a si mesmo. Por isso que ele fala, eu dou a minha vida e depois eu mesmo volto a tomar a minha vida e ninguém tira de mim. Inácio de Antioquia. Sabe quem foi Inácio, pastor Tony? Segundo a tradição, lembra que Cristo estava com os apóstolos e disse, eles quiseram ser um maior que o outro. Ele pegou uma criança e disse, quem não os fizer como essa criança, segundo a tradição, aquele menino era era Inácio de Antioquia. Ele nasceu no ano 50 e no ano 110 ele morreu. Ele batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Responde, depois a gente anota e nós vamos para a parte 3. Pode ficar tranquilo. Eu precisar de boas partes aqui, porque o que eu não entendi direito, me corrija se eu estiver errado. Você falou que o Inácio, né, Inácio de Antioquia, teria sido uma daquelas crianças que Jesus pegou ali para exemplificar. Segundo a tradição. Segundo a tradição. Segundo a tradição. Ele teria nascido no ano 50. E Jesus teria morrido no ano 30. Então, já é... Segundo a tradição. Essa conta não bate de maneira nenhuma. Em segundo lugar, que todos os... A partir esses textos, essas referências, esses personagens que o pastor citou, esses são personagens, são informações extra-bíblicas, né? Você vai ver aqui Paulo dizer, indo para a Bíblia, eu não gosto muito de sair das Escrituras, e que quando a gente passa para situações extra-bíblicas, no caso é a falácia, se não me engano, da autoridade, né? Recorrer a certos personagens para dar autoridade que eu estou falando. Mas como se recorreu a judeus, mas nenhuma dessas autoridades conviveram no período ali dos apóstolos, viveram com eles ali, praticaram, e essas informações não estão na Bíblia. Então, o Didaquê é extra-bíblico, atribuído ao século II, muito depois. E Paulo já falava sempre, olha, depois da minha partida serão introduzidos lobos que não pouparão o rebanho.
Mas você acha que os discípulos não foram obedientes a Jesus e desobedeceram? Entre Jesus e os discípulos, você fica com quem, Tony? E teria como... Porque se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Sim. e os discípulos usaram uma fórmula que você disse, que foi o nome de Jesus, de novo, não tem nenhum relato bíblico deles batizando lá. Eu te batizo em nome de Jesus. Não tem nenhum relato bíblico usando isso, usando essa fórmula. Agora, por outro lado, de novo, nome quer dizer autoridade. É o que eu estou tentando colocar aqui na sua cabeça, para você entender isso. Você e os ouvintes aqui do programa. Agora, o senhor disse ali agora há pouco, falando que os discípulos não... Se eles não obedeceram a Jesus, seria isso? É isso que o senhor está falando? É porque ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz que eles batizaram em nome de Jesus, então, conforme Atos 2, 38. Então, preste bem atenção. Se aquilo é uma fórmula, então não pode ser no nome do Senhor. Falar? Eu tenho que fazer um intervalo, porque eu já passei 8 minutos. É porque eu não estou conseguindo concluir aqui Então conclua. Os discípulos estavam inaugurando o Espírito Santo, correto? No dia que eles batizaram, inaugurar o Espírito Santo. Receberam. Foi no dia da chegada, no dia de Pentecostes. O derramamento do poder. Esse batismo de 3 mil almas em nome de Jesus aconteceu nesse dia. E o Senhor Jesus disse assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16... Que Jesus falou que ia vir a quem? João 16, o Espírito. O Espírito Santo. Ele está falando do Consolador, o advogado. Da parte do Pai. O Paracletos, né? Que ele enviaria da parte do Pai. João fala que tem um só advogado, que é Jesus, e agora ele vai mandar outro, que é a terceira pessoa, e Jeová também é advogado. O Espírito Santo não é advogado. Então são 3 advogados. Não é advogado? Jesus é advogado. Outro advogado. Ele é o Consolador. Ele vai enviar outro advogado. O Consolador. Consolador em grego, o senhor sabe que é advogado. A palavra Consolador, Paracletos, é advogado, o senhor sabe. Ele vai enviar outro, porque ele também é. E aí depois João vai dizer que só tem um advogado. Que é Jesus Cristo. É Deus, pronto. E aí nosso advogado dizer... é Deus. Tá, mas vamos lá. Se o Espírito Santo está guiando eles a toda a verdade, e houve uma ordem para ser batizado em nome da Trindade, e eles não, como que eles são guiados? Que verdade é essa que o Espírito Santo ia guiá-los, que eles ignoraram a ordem trinitária para o batismo? É só isso que eu quero deixar no ar para o intervalo. Lembrando que no Novo Testamento não existe fórmulas batismais claras.